cumpra aqueles objetivos, na aula 9 eu alinhavei 3 tópicos: o caminho da fraude, atribuições de investigações e atribuições específicas. E finalmente eu vou mencionar ali aquela questão do olho vivo, né, para relembrar, para fixar na memória. Olhem bem para esse mapa. Eu elaborei esse mapa a partir da minha experiência no trabalho de consultoria investigando fraudes, principalmente trabalho de campo. E aqui você vai acompanhar comigo o seguinte raciocínio: nós temos uma fraude, tá? Observe aqui, existente. A fraude está lá, ela está acontecendo, tem algum funcionário ou um fornecedor ou um terceiro fraudando a organização. Só que essa fraude, embora ela exista, né, embora ela esteja lá acontecendo, ela não foi detectada. Não houve a detecção, nem descobriram, ninguém percebeu. Ela está lá acontecendo, mas sem ter sido detectada. Não foi identificada. Ou ela foi detectada, mas não foi denunciada. A pessoa que descobriu ou que se envolveu não teve ali a coragem de ir lá e denunciar o fraudador. O que acontece com isso? A fraude ela permanece em andamento. O fraudador passa imune, ninguém pega, e acaba que esse fato que ele está cometendo, que possivelmente é um crime, venha a prescrever caso se descubra que ele estava fraudando muito tempo depois. A segunda opção é quando a fraude é denunciada ou descoberta por meio de um relatório. Aqui nós vimos lá as maneiras de se identificar a fraude. Então ela surgiu, ela apareceu, aí ela vai para o comitê de compliance. Pessoal, vai ter aqui algumas diferenças, eu devo comentar até mais à frente, quando um diretor é denunciado, se alguém integrante do comitê é denunciado. Aqui eu ressalto aquela dica, aquela orientação de consultoria que vale caro, que é o seguinte: canal de denúncia tem que ser operado por quem é de fora da organização, alguém que não tem nenhum tipo de interesse dentro da organização, tá bom? Foi para o canal de denúncia, o canal de denúncia faz uma análise preliminar e vai verificar quem é o fraudador. Quem que está fraudando, quem que está executando aquela fraude. Esse fraudador pertence à diretoria, é alto nível, é alto escalão na empresa. Então o comitê de compliance, junto com o próprio C-Level, obviamente sem a presença do denunciado, né, sem a presença do fraudador, delibera e autoriza a investigação. Quando o fraudador não pertence ao C-Level, não tem nenhum tipo de dificuldade em trabalhar a investigação, então ele não é do nível do C-Level, que é o nível de comando, de chefia, de diretoria da empresa, vai para que o comitê dê a ordem, transmita a execução da investigação. Veja, este é o caminho natural de qualquer denúncia, de qualquer fraude, e aqui eu vejo que tem um gargalo muito grande, que é exatamente no comitê de compliance. É esse caminho da denúncia para o comitê de compliance. Se o canal de denúncia ou a ouvidoria, como muitos órgãos de governo utilizam, pertence ao próprio órgão, fica muito difícil que haja grandes soluções a partir dessa ouvidoria, porque a pessoa vai conhecer o fraudador, vai conhecer o denunciado. Então, aqui é onde eu oriento: contratem a empresa para gerir o canal de denúncia. Vamos ver as atribuições então, dividida por operações ou por processo. Então nós temos lá gestor do canal de denúncias, nós temos o comitê de compliance, nós temos uma equipe que vai investigar, que vai fazer o trabalho da apuração dos dados, e nós temos também especialistas. Agora, dentro do canal de denúncia, ele tem a gestão do canal, alguém ali vai manter o sistema, é um software, vai fazer com que haja os alertas quando houver denúncia. Então é a gestão. Depois, o filtro dessas denúncias conforme o padrão. Que padrão? É o padrão estabelecido em contrato que a empresa de denúncias tem com a empresa cliente. Ele vai repassar aquela denúncia ao comitê de compliance. Então o canal de denúncia, de um modo geral e por base contratual, ele não investiga. Ele é uma plataforma para receber, filtrar e informar a empresa. A partir daí, entra em cena o comitê de compliance, recebe a denúncia, decide pela sindicância. Aqui,
Qual que é a minha orientação? Sempre decidir pela sindicância, mesmo que ela não conclua nada, mas vai ficar lá a memória, vai ficar o arquivo e vai ter rastreabilidade e você constrói uma memória de denúncia, um histórico de fraudes na sua empresa ou histórico de denúncias. E aí vai ordenar a investigação, vai abrir a investigação interna, vai abrir a investigação daquele caso que foi denunciado. Aberta a investigação, nós passamos para a equipe de investigação. Ela vai ter que planejar o seu trabalho. Eu já mencionei isso. Vai ter agente externo, não vai? O que eu vou fazer? Eu vou pegar laptops, vou pegar celular, vou fazer somente entrevistas. Então ele tem que mapear esse planejamento para executar o trabalho. Vai decidir aqui a técnica. Nós vamos ver na próxima aula quais são as técnicas operacionais, quais são as técnicas usadas para as investigações internas. Então, quem decide a técnica é a equipe de planejamento. Eu vou precisar fazer entrevista, eu vou precisar fazer buscas forenses, eu vou precisar, na verdade, fazer um trabalho eletrônico com fotografia, com comunicações, enfim. Então, esse trabalho, esse momento dessa decisão tem que ser combinado também com o comitê de compliance por conta de custos, mas a decisão é da equipe de investigação. E decidir ou não pelo apoio externo, agentes de campo, equipamentos eletrônicos. Muitas vezes a empresa não tem o próprio trabalho de buscas forenses, por exemplo, muitas empresas não têm técnicos especializados em TI, em fazer aquele trabalho extremamente meticuloso dentro das máquinas, dos computadores, dos telefones, etc. E finalmente os especialistas. Nem sempre as equipes terão especialistas o tempo todo. E dentro desse bojo de especialistas nós temos o jurídico, o RH e os auditores e técnicos que irão apoiar a investigação. Tá? E por que jurídico e RH? Porque são dois setores da empresa que forçosamente participam do comitê de compliance e que possuem uma ingerência muito grande neste trabalho de investigações. O jurídico, porque ele tem que dar as rédeas, ele tem que dizer o que pode e o que não pode. E o RH, porque é quem conhece as pessoas, é quem sabe sobre as capacitações, é quem conhece a liderança, é quem sabe quem é quem dentro da organização. E finalmente o especialista externo. O especialista externo, nós temos que lembrar que pode gerar um custo aqui adicional. Esse especialista pode ser aquele profissional que trabalha com equipamentos eletrônicos, que trabalha com equipamentos de tecnologia da informação, ou que faz o trabalho de campo com equipes de campo. E aí, isso aí tem que ser muito bem planejado para que não haja um custo demasiado sem uma efetividade, sem uma boa resposta. Grande parte do trabalho da investigação vai correr via internet, via meios de mídia, porque você consegue buscar muita coisa nas fontes abertas. Aqui, a ISO 37003, que não é a 37008, 37008, relembrando, ela fala das investigações internas. Vocês vão lembrar que eu falei da família das ISO 37000, que é aquela família que trata da conformidade, do compliance. A 37003, ela vai tratar objetivamente do sistema de prevenção às fraudes. Essa ISO, ela traz aqui três processos ou três tipos de operação que são vitais quando a gente fala de fraude, que é a prevenção, a detecção precoce. Eu descubro antes dela estar iniciando ou próxima de começar, né? Não adianta o fraudador já está há 2 anos fraudando e eu digo que é uma detecção precoce. Não, eu tenho todos os indícios de materialidade, convicção que iniciou aquela fraude, eu detecto. E finalmente é a operação ou o processo de resposta eficaz a eventos de fraude. Ou seja, as minhas fraudes não podem ficar sem uma resposta por parte da empresa. E aqui eu montei esse gráfico para vocês. A prevenção tem tudo a ver com governança. A alta gestão precisa se preocupar em estruturar uma equipe de gestão de fraude para criar esse sistema na empresa, e nós vamos depois dar uma dica sobre isso, como que eu estruturo o sistema de prevenção à fraude. O nível tático, ele vai trabalhar na detecção, porque aqui vai estar a formalização de relatórios, auditorias, buscas, técnicos de TI, até detectar, até identificar a gestão do canal de denúncia e finalmente, detectada uma fraude, chegou uma denúncia, a gente vai dar a resposta. É o nível operacional. Tá bom? Então isso aqui, ó, importantíssimo, ideia da ISO 37003. Vamos ver aqui as diversas atribuições relativas à alta gestão.
Aqui também tem algumas que são da própria organização, obviamente. E depois eu vou separar por nível tático e nível operacional. Então vamos lá. Definir o escopo, o objetivo da investigação. O que eu quero? Quais são os meus alcances? Né? Já tínhamos falado isso lá atrás. Qual o processo? Que é o como vai ser feito. Responsabilidades, né? Quem vai fazer, até onde vai, e as capacidades, a técnica, né? O que ele sabe fazer, quem não sabe fazer, se eu vou precisar de especialista ou não. Estabelecer uma ligação clara com os procedimentos de denúncia ou fala branca. Esse fala branca é o Fale Conosco, às vezes um canal de ouvidoria para tratar da gestão, né? Então eu preciso ter bem definido na empresa o que cada um faz. Eu não posso ter um canal de denúncia enchendo ali de reclamação da gestão, por exemplo, do plano de férias da empresa. Não se pode conceber isso. Denúncia é para entrar indícios de crime, suspeitas de fraudes ou de crimes. A alta gestão e a governança, digamos assim, exigir uma ação oportuna, ou seja, no tempo adequado, no tempo que ainda é possível ter uma resposta. E apropriada sempre que uma preocupação for levantada. Olha aqui a sindicância. Garantir que a investigação seja realizada respeitando os direitos das pessoas envolvidas. Falaremos muito disso aqui na próxima aula. Capacitar e habilitar os investigadores a realizar os trabalhos de investigação. Exigir a cooperação de todo o pessoal da investigação. Garantir que a investigação seja realizada e comunicada ao pessoal independente da investigação. Exigir que o resultado da investigação, incluindo qualquer limitação, contestação ou qualquer outra preocupação da investigação, seja devidamente documentada. Olha o que eu sempre digo. Criar uma memória daquilo que está sendo trabalhado em relação a fraudes, para que se tenha lá no futuro uma rastreabilidade, para que as pessoas que vierem lá no futuro para a empresa possam consultar documentos que já trataram de fraude. Exigir que a investigação seja realizada de forma confidencial e que as informações sejam compartilhadas apenas com pessoas que precisam saber. Então veja, quando ele fala aqui, garantir que a investigação seja realizada e comunicada ao pessoal, independente da investigação, se ela está andando, se não está, são pessoas da alta gestão ou uma ou outra pessoa que tem o interesse, a necessidade de conhecer. Não é abrir para a empresa toda, a empresa não tem que saber. A investigação ela corre de forma confidencial. Exigir que a organização tenha políticas, procedimentos ou processos em vigor. Para quê? Para impedir ações ilegais imediatamente, também durante uma investigação em andamento. Então eu não posso investigar pessoas aleatoriamente, cuidado com a imagem, cuidado com os dados pessoais, né? E ele diz assim, ainda mais durante uma investigação. Nenhum tipo de investigação privada abre precedente para investigar pessoas. Tome muito cuidado. Exigir que as lições aprendidas, ou seja, o resultado, o que foi bom, o que não foi bom, ou recomendações decorrentes das investigações sejam utilizadas para evitar a recorrência de irregularidades. Já falei isso aqui várias vezes. Terminada uma investigação, dada uma solução, a empresa precisa ir lá e tapar o buraco aonde estava aquele problema e fechar aquela oportunidade para que novos fraudadores não cometam aquela fraude. Exigir que as políticas e procedimentos sejam atualizados. Mudou uma lei nacional, mudou uma normativa, mudou uma regra, atualiza o procedimento regularmente, com base no aprendizado obtido internamente. Então, o resultado de uma operação me deu certos conhecimentos, me ensinou algo prático que posso mudar a minha norma, o meu procedimento, eu vou lá e altero para facilitar as próximas investigações. Vamos ver agora as atribuições do nível tático e nível operacional. No nível tático, desenvolver, implementar e manter o SGQ, o Sistema de Gerenciamento da Qualidade. Por quê? Porque o SGQ é que trata dos procedimentos operacional padrão na empresa, é que trata dos processos bem alinhados, processos bem executados. Então, se eu tenho um SGQ funcionando a todo vapor, as chances de acontecer fraudes, a chance de acontecer denúncias, ela fica muito reduzida. Coordenar a avaliação periódica dos riscos de fraude. Por que nível tático? Comitê de compliance.
periodicamente vai fazer lá uma reunião, pode ser semestral, pode ser mensal, vai depender do tipo de empresa, chama lá o jurídico, chama lá o pessoal do marketing, chama a segurança, chama o pessoal do compliance que trabalha com fraude, para quê? Para avaliar os riscos de fraude, o que está acontecendo, qual as áreas que estão com mais problemas, vamos aqui fazer uma mensuração disso, para quê? Para mitigar, para entrar realmente com o processo e minimizar ou evitar que aquela fraude aconteça. Fazer o registro dos eventos de fraude, mais uma vez, nada passa em branco e tudo que for feito vai para o papel, vai para o sistema, tem que ter rastreabilidade no futuro. Monitorar os eventos de fraude, incluindo coordenação de relatórios internos e externos. De novo aqui, ó, esse tem tudo a ver, é criar a memória de qualquer evento de fraude que tenha na empresa. Coordenar e implementar as atividades adequadas de sensibilização e formação. Então, nível tático, os gerentes, os diretores, eu vou treinar pessoas, eu vou colocar pessoas para fazerem lá o meu curso, eu vou colocar pessoas para fazer outros cursos, eu vou colocar pessoas eu vou fazer palestras sensibilizando as pessoas, o meu público interno que fraude é crime. Isso aí é de quem? Do nível tático. Avaliar continuamente se o sistema de gerenciamento da qualidade está sendo aplicado para gerenciar os riscos de fraude. Então, aqui ó, desenvolver, implementar e manter e avaliar. Eu já vi empresas, inclusive é comum também em órgãos de governo, as pessoas fazem lá, tiram a certificação da ISO 9001 de qualidade, tem o SGQ muito bem em andamento e depois não faz mais nada, guardam os POPs lá para as novas inspeções, isso aí não adianta. Eu tenho que ter um sistema de gerenciamento da qualidade que funcione, que de fato tenha processos transparentes, efetivos, porque assim eu consigo atuar diretamente em cima das minhas fraudes. E finalmente, planejar o emprego de externos ou internos para investigações. Então o comitê de compliance não precisa ter uma fraude aqui para ele perceber isso. Uma empresa sabe se tem e-mails para fazer buscas forenses em computadores. Uma empresa sabe se ela tem especialistas para trabalhar com material de telecomunicação ou não. Fazer trabalho de campo, né? Eu já fiz muito trabalho para escritórios trabalhistas. Por quê? Porque eles não têm gente para fazer o trabalho de campo. Então, quem planeja? O nível tático. Agora, no nível operacional, que é o que vai estar lá na rua, que vai estar buscando, vai estar levantando as informações para o processo investigatório, ele levanta e aponta riscos de fraude. Por quê? Porque ele está no campo, é a primeira linha de defesa, é o que está junto dos trabalhadores, dos funcionários. Então ele tem que fazer... Agora isso aqui tem que estar sistematizado. Quando a gente fala do sistema de fraude, eu vou voltar nessa tecla. Tem que ter uma maneira dele relatar mensalmente onde ele encontrou riscos de fraude, porque é quem está lá em cima. Acompanhar a investigação da fraude ou participar diretamente. Realizar os trabalhos de monitoramento de fraude, sintetizar relatórios de área que trata da fraude. Também falarei disso lá na frente quando tratarmos o sistema. Participar de treinamentos especializados. Então veja, o nível tático é que cria, né? É que dá aqui, ó, coordenar a implementação de atividades adequadas para sensibilização e formação. Então aqui, formação são os treinamentos. Então quem planeja é o tático, quem executa, quem vai lá aprender coisas sobre fraude é o nível operacional. Investigar as fraudes, vai trabalhar em campo ou cooperar com o emprego de agentes externos na investigação de fraude. Então a empresa decidiu em usar uma equipe de rua, aquele meu funcionário que trabalha com a investigação de fraude pode acompanhar, pode participar, pode ajudar. Bom, chegamos aqui no finalzinho, no concluir, né, da nossa aula 9. Para fixar na memória, para você levar isso para o resto da sua vida profissional e pessoal. As atribuições referentes à investigação é interessante que sejam relacionadas dentro de cada empresa de acordo com o tamanho da empresa, de acordo com a estrutura. Eu não preciso separar lá a operação do nível operacional, nível tático, criar um escopo gigante para a alta gestão, não. Se a alta gestão delegou tudo para o comitê de compliance, o comitê de compliance vai também ter o investigador ali, o próprio compliance officer vai investigar, então ele é tático e operacional ao mesmo tempo. Então eu preciso desenhar isso, esses cargos, atribuições de acordo com o tamanho da empresa. Se é uma empresa global, obviamente vai ter agentes de campo, vai ter técnicos especializados em meios de informática, etc. Nem todas as atribuições que eu apresentei aqui nessa aula precisam ser cumpridas.
Por quê? Porque numa hora não vai dar tempo, tem hora que a empresa precisa de determinada atividade e não tem orçamento para aquilo. Então aqui, ó, o tamanho da organização e a quantidade de pessoas envolvidas é que vai definir isso, tá bom? Você leva esse aprendizado, não congele as coisas, não tenha sempre flexibilidade. As normas, as regras, elas existem para nos dar um rumo. Só que o gestor precisa ter flexibilidade para mudar muitas vezes esse rumo e produzir um resultado melhor. E finalmente, seja sempre proativo, ou seja, saia na frente, tá? Avance, descubra a fraude antes que ela cresça ou antes que ela caia no canal de denúncia. Uma das principais atribuições, é um desejo meu das equipes de investigação e da autogestão da sua organização, seja sempre isso: detecção precoce, prévia. Então, para que a detecção precoce aconteça, para que a detecção prévia ou preliminar seja uma realidade, eu preciso ter um sistema antifraude funcionando e com equipes extremamente proativas. Tá bom? Então aqui eu fecho a nossa 9ª aula. Na 10ª aula, nós iremos trabalhar os aspectos legais. Vou falar de leis, de normas, de cuidados jurídicos que precisam ter com as investigações internas, as investigações de fraudes na empresa. Vejo você então na aula 10. Até mais.